Passamos aí o Natal, hoje já é dia 27 de dezembro de 2021, estamos chegando aí no final do ano, mas vamos lá, né, dar sequência aí ao conteúdo, né, a nossa playlist de trigonometria 2, estamos no começo da playlist, né, tem muita coisa pra gente explorar e pra gente ver nessa playlist, certo? Então, por isso que eu vou diminuir a frequência de vídeos, né, agora do final de dezembro pra cá, do meio de dezembro pra cá, mas vou estar postando aí alguns vídeos mesmo assim de vez em quando pra gente poder acelerar aí o desenrolar da playlist, certo? Porque senão os conteúdos ficam parados e aí a gente vai demorar mais para terminar tudo isso. Então, ó, o objetivo desta aula é entender o que é a medida de um arco de circunferência. Título da aula: medida de um arco de circunferência, parte 1, tá? Porque vamos ter a parte 2 disso daqui, porque não deu para falar tudo, não vai dar para falar tudo aqui, né? Só nesse vídeo. Então, olha só. A medida ou medida angular de um arco é igual à medida do ângulo central a este arco. Olha só, vamos ler de novo. A medida de um arco é igual à medida do ângulo central a este arco. Então, eu tenho aqui uma circunferência, certo? Eu tenho aqui uma circunferência. Tenho aqui um centro O, formando, ó, um arco aqui, ó. Esse AB aqui forma um arco cujo o ângulo é um valor alfa. Então, a medida deste arco, ó, a medida de AB, lembrando que a gente indica um arco, né, com esse tracinho aqui em cima, AB, é igual à medida de AOB. AO, ângulo B, né? Isso aqui significa que o ângulo, ó, está no O. Quem é o O? A origem, né, ó, o centro aqui. Então, a medida desse arco AB é igual à medida do ângulo O aqui, ó, que vale alfa. Então, a medida do arco aqui é igual à medida do ângulo O, que é igual a alfa. Então, toda vez que você quiser saber a medida de um arco, vai ser igual ao valor do ângulo que forma esse arco, certo? Em geral, podemos utilizar o grau e o radiano como unidade de medida de arco. Agora, né, na trigonometria 2, que é a trigonometria na circunferência, a gente começa a ver algumas coisas do radiano. Geralmente é mais utilizada as medidas em radianos do que em graus. Mas o que é o radiano? O radiano é uma unidade de medida de arco, assim como o grau. A gente tem o grau, a gente tem o radiano, a gente tem o grado, né? Também tem uma outra unidade, só que o grado não é tão utilizado assim. Mas temos também. Agora, prestem bem atenção nesta parte aqui. Prestem bem atenção. É importante compreender que a medida de um arco não é o mesmo que comprimento de um arco. Olha só, a medida de um arco não é o mesmo que comprimento de um arco. Enquanto a medida depende exclusivamente de um ângulo central, ó, a medida depende exclusivamente de um ângulo central. A medida desse arco depende do ângulo que eu tenho aqui, porque a medida dele é igual à medida do ângulo, certo? O comprimento de um arco equivale à sua medida linear. O que significa medida linear? É como se eu pegasse, ó, esse meu arco aqui e eu esticasse ele, né? Eu deixasse ele, tirasse, né, o arco aqui que tá meio ovalzinho, né, ó, e eu esticasse ele de tal forma que ele ficasse uma reta, né? Ele ficar linear. Então, o comprimento de um arco equivale à sua medida linear. Depende do comprimento do raio da circunferência, certo? Então, olha só. Comprimento
O comprimento depende exclusivamente do ângulo central, porque o comprimento, ó, é igual à medida, né, do ângulo do arco aqui é igual ao ângulo, né, ó, que vale alfa. Então, para você saber a medida de um arco, você vai depender do ângulo. Agora, para você saber o comprimento, né, que é você pegar o arco e esticar ele, depende exclusivamente do raio da circunferência, certo? Vamos entender bem isso aqui na figura, né? Fica sempre mais fácil a gente entender essas coisas nas figuras. Então, acompanha aqui comigo, olha só. As circunferências abaixo são concêntricas, ou seja, possuem o mesmo centro. Essas duas circunferências aqui, ó, eu tenho uma circunferência menorzinha aqui e tenho uma circunferência maior aqui fora. Tá vendo, ó? A menor e a maior. São circunferências, né, concêntricas. Por quê? Porque elas têm o mesmo centro. Nelas, os arcos AB e CD têm a mesma medida, pois correspondem ao mesmo ângulo central alfa. Olha só, se você observar, esta circunferência de fora é maior do que esta. Só que o centro está aqui. E o ângulo, ó, o ângulo alfa está exatamente aqui. Então, a medida de ambos os arcos tem a mesma medida. Por quê? Porque a medida de um arco depende exclusivamente do ângulo. Então, esse arco aqui, embora ele seja menor, né, embora esse arco aqui, o arco CD, seja menor do que o AB, eles têm a mesma medida. Porque a medida de um arco depende exclusivamente do ângulo. E o ângulo é igual tanto para esse arco como para esse arco. Então, se esse ângulo aqui fosse 30 graus, suponha que seja 30 graus, a medida desse arco teria 30 também. E a medida desse daqui também. Certo? Porém, esses dois arcos têm comprimentos diferentes, pois os comprimentos dos raios são diferentes. Olha só, se você observar, né, o raio, ele é o quê? É um segmento que pega do centro da circunferência até qualquer ponto da extremidade, né, ó. Então aqui, peguei o ponto o centro aqui e liguei até aqui a uma extremidade. E eu chamei isso daqui, ó, de raio 1, né, o raio da circunferência menor. E os raios da circunferência maior, ó, eu peguei aqui do centro e liguei até uma extremidade aqui fora. E esse daqui eu chamei de raio 2. Então, se você observar, o tamanho desse raio aqui é menor do que o tamanho desse raio aqui. Então, obviamente, os comprimentos, né, dos arcos aí vão ser diferentes também. O comprimento desse arco vai ser menor, né, do que o comprimento desse outro arco AB. Para a gente medir comprimento, é como se você pegasse o segmento aqui, ó. Você pega esse segmento e tira, como se você tirasse ele e botasse ele numa linha reta. E esse daqui também, tirar e botar numa linha reta, certo? Claro que a gente não vai fazer isso, né? Eu tô dando um exemplo, uma suposição. Porque a gente vê aqui, ó, que o comprimento de um arco equivale à sua medida linear, né? Então, a medida linear, fica como se você tirasse ele e deitasse, né? Formando uma reta aí, certo? Então, é importante que vocês compreendam, que vocês entendam isso aqui. É uma coisa que eu sempre falo. O grande problema, a grande dificuldade que tem nas coisas é entender o básico. O problema dos alunos de matemática não é a matemática profunda, a matemática difícil. O problema é você entender o básico. E isso aqui é o básico. É você entender a diferença de comprimento e de medida. Medida depende exclusivamente do ângulo. Comprimento depende exclusivamente do raio. Sabendo isso com esse vídeo aqui, o objetivo da aula já está ganho, né? Que é entender o que é a medida de um arco de circunferência. Certo? Então agora vamos entender aqui o que é o grau. Olha só,
O grau, ele é representado por essa bolinha em cima de um número, né? Por exemplo, você tá lá num dia de frio em São Paulo, por exemplo. Aí você fala, nossa, hoje está fazendo 10 graus. E aí você bota essa bolinha em cima do número. Ou você tá lá no Rio de Janeiro e tá fazendo calor. Nossa, hoje está fazendo 40 graus no Rio de Janeiro, né? E aí você coloca sempre essas bolinhas aí em cima do número para representar o grau, certo? Então essa bolinha aqui, ela representa o grau. Ao dividirmos a circunferência em 360 partes, congruentes, cada uma dessas partes corresponde a um arco de medida 1 grau. Representação de grau, ó, 1 grau. Uma volta completa equivale, portanto, a um arco de 360 graus. Então, ó, eu fiz aqui um desenho que mostra aqui, ó, um arco de medida 1 grau. Isso aqui ficou até muito aberto, que era para ter ficado bem mais juntinho, tá? Então, isso daqui, ó, é uma circunferência, um centro O, e aqui, ó, a gente tem um arco. Aí eu aumentei, né, como se eu tivesse pegado uma lupa e aumentado isso aqui, ó, essa representação aqui. Dá pra mim ver bem a abertura do meu arco, né, ó, meu arco AB. Você vê que ele é bem pequenininho, né, a medida dele, o comprimento dele, e vale 1 grau, certo? Então, a medida desse arco AB aqui é 1 grau. E uma volta completa na circunferência, né, uma volta completa equivale a 360 graus. Meia volta ia equivaler a 180 graus. E por aí vai. Na parte 2, a gente vai continuar aí falando um pouquinho do grau e vamos dar sequência ao resto na parte 2. Vejam a parte 2.